Tá já direto com informação na veia para você sobre um dos temas mais importantes, reta final da CPI da pandemia. A CPI da pandemia que hoje exibiu depoimentos marcantes, entram para a história do parlamento e para a história do Brasil, expondo aí o luto das famílias de algumas das 603 mil vítimas e contando do novo coronavírus. Esses depoimentos ocorreram num momento amargo para quem vem acompanhando o trabalho, o momento em que o grupo que dá as cartas na CPI rachou, e rachou por conta do relatório final, guardado às 7 chaves pelo senador Renan Calheiros para os colegas, mas revelado a conta-gotas na imprensa. Isso irritou, há divergências, crime contra a humanidade, o G7 acha que ok, genocídio, uma parte acha que não. Vem para cá um integrante proeminente da CPI e da oposição que vai poder explicar para a gente melhor. Você já vê aqui o senador Humberto Costa. Oi, senador, boa tarde. A gente se emocionou com o senhor ali chorando. Acho que hoje foi uma sessão difícil para muita gente, porque eu até falei aqui na abertura do jornal, talvez uma parte do Brasil ainda não tenha entendido que o Brasil é um país de luto. E é um luto que vai levar muito tempo para passar. Deixando isso para a gente falar daqui a pouco a respeito das falas de hoje, eu acho, senador, que elas vieram num momento difícil para o embate da política, porque elas reforçam o tamanho da responsabilidade que o chamado G7 tem de dar uma resposta a essas pessoas, né? Isso, inclusive, foi falado lá, sejam firmes, tragam uma resposta. Foi um pedido que foi feito pelos depoentes enlutados, filhos que perderam os pais, pais que perderam os filhos, irmãs que perderam o pai, perderam a irmã, herdaram ali os sobrinhos. E justo num momento de divisão inédita, quando há um embate público em torno do relatório final da CPI. Omar Aziz me disse que não ia conversar com o Renan Calheiros até ele apresentar o relatório na quarta-feira. E o senhor vai conversar? Tem conversa? Bom, boa tarde. Eu espero que possa conversar com o senador Renan. Nós tivemos uma conversa agora com o senador Omar, o senador Randolph e eu, que estamos procurando trabalhar para que nós possamos terminar essa CPI da maneira como nós começamos, com unidade, com muita seriedade e com a noção exata de que o Brasil aguarda uma resposta dessa CPI. A CPI não pode arder na fogueira das vaidades, nem pode ser objeto de disputas políticas, de modo que nós precisamos encontrar uma saída. Na verdade, houve equívoco, nós não podemos deixar de dizer, do nosso querido relator Renan Calheiros, porque nós havíamos feito um acerto de que, antes de o relatório ser apresentado e concluído como proposta dele, nós teríamos uma conversa onde faríamos uma avaliação, onde apresentaríamos sugestões de inclusão, de retiradas, de adaptações. E, no entanto, todos nós fomos surpreendidos porque essa reunião seria hoje à tarde. E, ao longo do final de semana, praticamente o relatório vazou e nenhum de nós tinha conhecimento. Muita gente da imprensa, inclusive, nos cobrando, cadê o relatório? Mas nós não tínhamos, né? Mas eu acredito que as divergências que existem são divergências perfeitamente ajustáveis, né? Não para limpar a barra de ninguém, nem passar pano para ninguém. Mas é importante lembrar que tudo isso que nós vamos produzir e vamos aprovar vai passar pelo crivo da Justiça, pelo crivo do Ministério Público, vai passar pelo crivo do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e até mesmo pelo Tribunal Penal de Haia. Então, nada pode ser feito sem que seja muito bem feito. E a nossa preocupação é essa. Então, vamos trabalhar.
Pois não. Não, é rapidinho. É só porque essa é a parte que o senhor cita, e a gente até falou aqui mais cedo, a questão do embasamento, né? Segundo um colega do senhor do G7, esse falou ali no que a gente chama de off, então vou preservá-lo, mas o senhor pode explicar melhor se concordar e se discordar também para a gente entender o tamanho do problema. Uma questão do embate político, por exemplo, a utilização do termo genocida, não caberia dentro deste relatório, exatamente porque, para embasar isso tecnicamente, inclusive em Haia, onde você pode acusar, aí sim, sobre crime contra a humanidade, cairia, o que acabaria desmoralizando o trabalho da CPI. O entendimento do senhor, mesmo o senhor sendo da oposição, que faz o embate, pode ser acusado de tudo, menos de não fazer o embate com o governo Bolsonaro, né? Também é isso? Não tem como juridicamente sustentar certas palavras que cabem na política, mas não cabem em processo? Veja, existem já em Haia duas comunicações que tratam do crime de genocídio contra os indígenas brasileiros. Por quê? Por conta da invasão das terras indígenas por grileiros, por mineradoras, o fato de terem havido várias mortes causadas por jagunços e, no entanto, não ter havido da parte do governo a proteção a essas pessoas. Veja, esses são crimes muito graves que representam uma tentativa de extermínio de uma comunidade. No caso da pandemia, houve sim muitos problemas, houve, por exemplo, a distribuição de cloroquina aos indígenas, houve propagação de fake news para que eles não tivessem a vontade de se vacinarem. Houve aquele projeto que o Congresso aprovou, mas que o presidente vetou, mas que nós derrubamos esse veto. Então, é lógico que há componentes aí em que o governo atuou contra as comunidades indígenas e quilombolas. Então, a minha defesa era que esse relato fosse feito e agregado ao pedido de comunicação por crime contra a humanidade. Porque essa parte nossa, quando se trata da Covid, eu acho que fica mais difícil de estabelecer o crime de genocídio. Mas se nós juntarmos o trabalho que o governo fez na Covid, inclusive contra essas comunidades, vai somar para outras comunicações que já estão lá e nós estaríamos fazendo a nossa por crime contra a humanidade. É isso que eu pretendo defender. Então, são essas coisas que não foram ajustadas. Por exemplo, eu não sou contra que se considere Bolsonaro genocida, eu acho que ele é genocida, mas eu acho que não por conta do procedimento que foi tomado em relação à Covid-19. Até porque o Congresso contornou equívocos que o governo cometeu. Perfeito. E o Poder Judiciário também, enfim, cobrou um plano de vacinação. Até aqui chegamos e, graças a Deus, com mais de 100 milhões de vacinados. Senador, vem para cá, Yuri Pita. O senhor já sabe como a gente trabalha. Vamos girar, trazer nosso timaço. Yuri. Obrigado, Dani. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. Vou pegar de gancho a nossa entrevista anterior com o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, que se queixou de faltar elementos naquilo que o governo agiu e acertou. Queria trazer essa pergunta para o senhor para colocar isso. Tudo foi equivocado da parte do governo federal, ou o grande equívoco do governo federal foi a postura do presidente Jair Bolsonaro na questão das vacinas, das máscaras, e com isso se desdobrou ali uma série de outros problemas em cadeia, como, por exemplo, na relação com estados e com municípios. O senhor vê algum acerto nas ações do presidente Jair Bolsonaro ou do governo federal, ou tudo que o presidente fez, de fato, levou a uma maior dificuldade de enfrentamento da pandemia no Brasil? O que o governo acertou foi fruto da pressão que a sociedade civil fez, particularmente no quesito das vacinas e também da própria CPI. Quando nós começamos o trabalho da CPI, o número de pessoas vacinadas por dia estava em 200 mil. Nós agora estamos vacinando em alguns dias quase 2 milhões de pessoas. Portanto, o governo terminou sendo obrigado
a adquirir as vacinas, a parar de fazer proselitismo para o uso desses medicamentos, exceto o presidente da República, que o tempo inteiro continuou defendendo esse kit Covid. O governo diminuiu a sua pressão contra os estados e municípios que estavam adotando as ações de isolamento social, de prevenção, enfim. Então, o que o governo acertou foi fruto de uma pressão social. Agora, qual foi o maior erro do governo? E dele derivam todos os demais. O governo foi convencido, não sei por quem, aliás, nós suspeitamos de alguns e vamos indiciá-los, aceitou uma tese equivocada de que a melhor maneira de enfrentar a pandemia era que houvesse uma transmissão intensa e rápida da doença para que o maior número de pessoas fosse contaminada e essas pessoas adquirissem uma imunidade coletiva causada pela transmissão da doença e, com isso, nós teríamos o controle sobre o vírus, o que é uma avaliação profundamente equivocada, mas que é o crime maior cometido pelo presidente da República. E dele derivam todos os demais. Senador, vou aproveitar, a gente ainda tem uns minutos para fazer aquela... Como o senhor sabe, né? A gente fala sempre com um da oposição, do governo, e todo mundo fica com o mesmo tempo. A gente mantém esse pé de igualdade. Vem para cá, Renata Agostini, fechar então conosco essa entrevista aqui com o senador Humberto Costa. Renata? Senador, boa tarde. Gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais para a gente como que vai ser feita essa emenda agora na reta final. O senhor falou, acabou de sair de uma conversa com Omar Aziz e Randolfo Rodrigues. O que ficou acertado? Vai ter, de fato, alguma reunião? Já ficou acertado que algum outro aspecto desse relatório inicial terá de ser modificado? Qual a arte da política, né, senador? Qual é o caminho? Bem, na verdade, a disposição do presidente é de não fazer nenhuma discussão até a apresentação do relatório na quarta-feira. Na ideia do Omar, o ideal é que a partir de quarta-feira se abra um debate, não é? Mas eu entendo, e o senador Randolfo também entende, que nós devemos tentar trabalhar para a construção de um texto que possa, o máximo possível, representar o pensamento do chamado G7. Há coisas a serem acrescentadas. O senador Renan, pelo que a gente sabe pela imprensa, porque nenhum de nós tem um relatório, mas pelo que a gente está sabendo pela imprensa, eu, pelo menos, e o próprio Randolph, temos muitas coisas a agregar que nós não sabemos se estão nesse relatório. E, por outro lado, há temas como esse que eu falei que podem ser tratados de uma maneira diferente, sem que haja perdidos ou ganhadores, perdedores ou ganhadores nessa discussão. Eu acho que não deve ser intenção de ninguém da CPI, principalmente nós que estamos comandando esse processo desde o início, que alguém saia acusado de tentar passar pano para o presidente. Se há algo que não nos interessa, é fazer isso. Agora, nós também não podemos incorrer em algo exagerado, ou seja, transformarmos a CPI num tribunal de inquisição. Não, nós temos que sair com algo equilibrado, crível e que possa atender aos reclamos da população brasileira de saber de quem é a responsabilidade por essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. Tragédia sem precedentes, desafio da nossa geração e da geração que vai vir, né, senador? A gente viu hoje uma irmã dizendo que ficou com os filhos gêmeos, né, da irmã que havia perdido de 4 meses e que ela está, então, cuidando desses bebês. Ela era, inclusive, do Amazonas. Então, as gerações que vão vir ainda vão ter que lidar com isso
infelizmente. Senador, muitíssimo obrigada pela participação. Acompanharemos, claro, o desdobramento dessa divisão, dessa divergência no G7 e na quarta-feira vamos ver o que vem, se um novo relatório final, dessa vez sem arestas. Muitíssimo obrigada, senador Humberto Costa, do PT.